A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao assunto que nós estamos tratando sobre teologia sistemática e nós paramos em atitudes em relação à Bíblia no vídeo anterior e vamos estar dando continuidade hoje sobre a canonicidade da Bíblia Sagrada. O que é o cânon da Bíblia? A palavra cânon significa régua. Em relação à Bíblia, significa a regra usada para determinar se certo livro podia ser medido satisfatoriamente de acordo com um padrão. Em segundo lugar, é simplesmente a coleção de livros sob a direção de Deus que foi reunida como regra de fé para o povo de Deus. Então, os livros que hoje temos na nossa Bíblia, de 66 livros que ela é formada, então eles foram medidos por Deus para que pudesse fazer parte desse conjunto que nós chamamos hoje de Bíblia ou livros, como assim é dito. E dentro dessa canonicidade nós vamos ver aqui alguns princípios da canonicidade dos livros do Novo Testamento. Primeiro, a apostolicidade. O livro foi escrito ou influenciado por alguns apóstolos. 2. Com base no seu conteúdo, o seu caráter espiritual é suficiente. 3. A universalidade. Foi amplamente aceito pela Igreja. 4. Quanto à sua inspiração, o livro oferecia prova interna da inspiração, né? Então você veja que teve todo um processo para que se chegasse a essa formação. Algumas considerações fundamentais dentro disso aqui. A Bíblia é auto-autenticável e os concílios eclesiásticos só reconheceram a autoridade inerente nos próprios livros, né? Então foram se formados vários concílios para se discutir a autoridade da Bíblia. Então eles reconheceram que cada livro escrito, tanto do Antigo como do Novo Testamento, eles observaram e puderam ver a autoridade divina no escrito de cada livro. 2. Deus guiou os concílios de modo que o cânon fosse reconhecido. Então você veja que em cada concílio, em cada reunião que havia para se discutir acerca de cada um dos livros, Deus ele estava guiando aquelas pessoas para que hoje pudesse ser formado o cânon. E o cânon do Antigo Testamento. Primeiro, alguns afirmam que todos os livros do cânon do Antigo Testamento foram reunidos e reconhecidos sob a liderança de Esdras, 500 anos antes de Cristo. 2. O Novo Testamento se refere ao Antigo Testamento como escritura, que nós vimos lá no vídeo que passamos, né? Uma das terminologias da Bíblia, né? Que é a escritura. Em Mateus 23:35, a expressão de Jesus equivaleria a dizer hoje de Gênesis a Malaquias, né? Que é da onde os livros do Antigo Testamento eles são escritos, né? De Gênesis até Malaquias. 3. O Sinodo de Jamínia foi uma reunião de rabinos judeus que reconheceu os livros do Antigo Testamento, embora houvesse alguns que questionassem os livros de Esté, Eclesiastes e Cantares de Salomão, mas eles reconheceram também ali a questão do Antigo Testamento com relação aos seus livros, né, na formação do cânon do Antigo Testamento.
Então, a formação do Cânone do Novo Testamento. Primeiro, o período dos apóstolos. No período dos apóstolos, eles reivindicaram a autoridade para seus escritos. Em 1 Tessalonicenses 5:27 e Colossenses 4:16. O período pós-apostólicos ou depois dos apóstolos. Todos os livros foram reconhecidos, exceto os Hebreus, 2 de Pedro, 2 de João e 3 de João. Terceiro, o Concílio de Cartago, no ano 397, reconheceu como canônicos os 27 livros do Novo Testamento, né? Então você veja que a Bíblia, para ser formada e chegar nas nossas mãos hoje como ela é, então ela se passou por todo esse processo, né, de estudos, de pesquisas, de concílios, para que se decidissem, através da orientação divina, através da direção de Deus, quais os livros seriam medidos pela régua de Deus e que formasse hoje a Bíblia Sagrada em nossas mãos. Divisões gerais da Bíblia. Primeiro, o Antigo Testamento, letra A. Livros históricos. Os livros históricos nós temos de Gênesis a Esther. Os livros poéticos, Jó, Cantares e Salmos. Livros proféticos, temos de Isaías a Malaquias. O Novo Testamento, letra A, os Evangelhos, de Mateus a João. Ou seja, Mateus, Marcos, Lucas, João. Livros da Igreja, Atos dos Apóstolos, Epístolas, de Romanos a Judas, e livro profético, Apocalipse. Então aqui está a divisão geral da Bíblia e os seus livros. O tema central da Bíblia, ou das Escrituras, ou, por que não dizer, da palavra de Deus. Jesus é o tema central das Escrituras Sagradas. Ele mesmo assim declarou, lá em Lucas 24:44. A seguir, Jesus lhe disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então veja que ele é o tema central de toda a Escritura. Lá em João 5:39 diz: Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. As Escrituras davam testemunho da pessoa de Cristo. Se olharmos com cuidado, veremos que esses tipos, figuras, símbolos e profecias, Jesus ocupa o lugar central das Escrituras, isto além da sua manifestação, como está registrado em todo o Novo Testamento. Então vamos ver Cristo de Gênesis a Apocalipse. Em Gênesis, ele é o descendente da mulher. Em Êxodo, ele é o nosso Cordeiro Pascal. Em Levítico é o nosso sacrifício pelo pecado. Em Números é aquele que foi levantado para a nossa cura e redenção. Em Deuteronômio é o verdadeiro profeta. Em Josué é o capitão da nossa salvação. Em Juízes é nosso juiz e libertador. Em Ruth é o nosso parente resgatador. Em Samuel, Reis e Crônicas é o nosso rei. Em Esdras e Neemias é o nosso restaurador. Em Esther é o nosso advogado. Em Jó é o nosso redentor que vive.
Em Salmos é o nosso socorro e alegria. Em Provérbios é a nossa sabedoria de Deus. Em Eclesiastes é o alvo verdadeiro. Em Cantares de Salomão é o amado da nossa alma. Em Isaías é o Messias que há de vir. Em Jeremias e Lamentações é o renovo da justiça. Em Ezequiel é o filho do homem. Em Daniel é a pedra que esmiuça. Em Oséias é aquele que orienta o desviado. Em Joel é o restaurador. Em Amós é o divino lavrador. Em Obadias é o nosso Salvador. Em Jonas é a nossa ressurreição e vida. Em Miqueias é a testemunha contra as nações rebeldes. Em Naum é a fortaleza no dia da angústia. Em Abacuque é o Deus da nossa salvação. Em Sofonias é o Senhor zeloso. Em Ageu é o desejado de todas as nações. Em Zacarias é o renovo da justiça. Em Malaquias é o sol da justiça. Em Mateus é o Messias prometido. Em Marcos é o servo de Deus. Em Lucas é o filho do homem. Em João é o filho de Deus. Em Atos é o Senhor divino. Em Romanos é a nossa justiça. Em 1 Coríntios é o nosso Senhor. Em 2 Coríntios é a nossa suficiência. Em Gálatas é o nosso libertador do jugo da lei. Em Efésios é o nosso tudo em todos. Em Filipenses é a nossa alegria. Em Colossenses é a nossa vida. Em 1 Tessalonicenses é aquele que há de vir. Em 2 Tessalonicenses é o Senhor que vai voltar. Em 1 Timóteo é o nosso mestre. Em 2 Timóteo é o nosso exemplo. Em Tito é o nosso modelo. Em Filemão é o nosso Senhor e mestre. Em Hebreus é o nosso intercessor junto ao trono de Deus. Em Tiago é o nosso modelo singular. Em 1 de Pedro é a preciosa pedra angular da nossa fé. Em 2 de Pedro é a nossa força. 1 de João é a nossa vida. Em 2 de João é a nossa verdade. Em 3 de João é o nosso caminho. Em Judas é o nosso protetor. E em Apocalipse é o nosso rei triunfante. Então você veja que em cada livro da Bíblia, Jesus ele ocupa o tema central de toda a Escritura Sagrada. E temos também dentro desse mesmo assunto a inspiração divina das Escrituras, né? Muito se ouve falar por aí que a Bíblia foi escrita por homens. Então, se foi escrita por homens, ela é falível, ela é contraditória, ela não é palavra de Deus, certo? Mas a Bíblia ela foi inspirada por Deus. No texto sagrado que se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 13, versículo 16, diz assim: toda, completa, Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça de Deus. Então você veja que ele disse toda a Escritura, toda. E na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21, ele diz assim também: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Nenhum ser humano sentiu no coração o desejo de escrever a Bíblia, nenhum. Entretanto, homens santos, olha a qualidade dos homens que escreveram a Bíblia. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Foi escrita por homens santos, homens consagrados, homens separados para este propósito específico, movidos pelo Espírito Santo de Deus.
Então, o que é a inspiração divina? Inspiração divina é a influência sobrenatural do Espírito Santo como um sopro sobre os escritores da Bíblia, capacitando-os a receber e transmitir a mensagem divina sem mistura de erro. Então você veja que cada livro ele se completa um ao outro, mesmo sendo escrito por autores diferentes em épocas diferentes, elas se completam, elas se unem. A própria Bíblia reivindica para si a inspiração de Deus, pois a expressão "assim diz o Senhor", carimbo de autenticidade divina, ocorre mais de 2.600 vezes nos seus 66 livros, além de outras expressões equivalentes. Foi o Espírito de Deus quem falou através dos escritores da Bíblia. Aí alguns textos aqui para se quiser acompanhar. Em Ezequiel 11:5, segundo livro das Crônicas 20:15, 24:20. Ok? Então, é isso aí. A inspiração divina é isso. Foi o Espírito Santo de Deus, né, como sopro no ouvido dos escritores, e eles ali começaram a escrever a vontade de Deus escrita por meio dessa inspiração. E algumas falsas teorias quanto à inspiração das Escrituras. Quanto à inspiração da Bíblia, há várias teorias falsas que o aluno não deve ignorar, dentre as quais se destacam as seguintes: a teoria da inspiração natural humana. Essa teoria ensina que a Bíblia foi escrita por homens dotados de inteligência e força intelectual, especiais como Luís de Camões, Rui Barbosa e inúmeros outros. Esta é a forma que encontraram para negar o sobrenatural do texto sagrado. 2. A teoria da inspiração divina comum. Essa teoria ensina que a inspiração dos escritores da Bíblia é a mesma que hoje nos vem quando oramos, pregamos, cantamos, ensinamos, andamos em comunhão com Deus e etc. Isto é errado, porque a inspiração comum que o Espírito Santo hoje nos concede admite gradação, isto é, pode se manifestar em maior ou menor intensidade, ao passo que a inspiração dos escritores da Bíblia não admite graus. O escritor era ou não inspirado. E mais, a inspiração comum pode ser permanente, ao passo que a dos escritores da Bíblia era temporária. Letra C, ou em terceiro lugar. A teoria da inspiração parcial ensina que parte da Bíblia são inspiradas, outras não. Ensina que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que ela apenas contém a palavra de Deus. Evidentemente, essa teoria não vem de encontro com a declaração de Paulo, segundo a qual toda a Escritura é inspirada por Deus. 4. A teoria do ditado verbal, ensina que a inspiração da Bíblia é só quanto às palavras, não deixando lugar para a atividade e estilo do escritor, que é patente em cada livro. Lucas, por exemplo, fez cuidadosa investigação de fatos conhecidos. 5. A teoria da inspiração das ideias. Essa teoria ensina que Deus inspirou as ideias da Bíblia, mas não as suas palavras. Essas ficaram a cargo dos escritores, né? Ou seja, Deus deu a inspiração, mas o escritor aqui achou por bem colocar aquilo que ele queria. Então, são falsas teorias com relação à inspiração da Escritura Sagrada. Então, qual a teoria correta quanto à inspiração das Escrituras?
A teoria correta da inspiração da Bíblia é chamada teoria da inspiração plenária ou verbal. Ela ensina que todas as partes da Bíblia são igualmente inspiradas, que os escritores não funcionaram como máquinas inconscientes, que houve cooperação vital e contínua entre eles e o Espírito de Deus que os capacitava. Afirma que homens santos de Deus escreveram a Bíblia com palavras de seu vocabulário, porém sob a influência poderosa do Espírito Santo, de sorte que o que eles escreveram foi a palavra de Deus. Ensina que a inspiração plenária cessou ao ser escrito o último livro do Novo Testamento, e que depois disso, nem os mesmos escritores bíblicos, nem qualquer outro servo de Deus pode ser chamado inspirado ou no mesmo sentido. Então, a inspiração da Bíblia, ela foi até o livro de Apocalipse. Hoje o que nós temos é a iluminação, não mais a inspiração. Então, quando você vê alguém dizendo, Deus me inspirou, não, Deus o iluminou, trouxe a clareza, ou seja, abriu o véu e trouxe o esclarecimento daquilo que foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus nas Escrituras. Inspiração e mentira. Alguém pode objetar dizendo, se a Bíblia foi inspirada por Deus, por que tem ela mentira em suas páginas? Tem mentira na Bíblia? Às possíveis perguntas dessa natureza, respondemos a seguinte: a Bíblia não mente, ela simplesmente registra mentiras que outros proferiram. Nesses casos, não é a mentira do registro bíblico que foi inspirada, e sim o registro da mentira. Ela registra que o insensato diz no seu coração, não há Deus. Esta declaração não há Deus não foi inspirada, mas sim o seu registro pelo escrito sacro. Outro exemplo marcante é o caso da morte do rei Saul, que morreu lançando-se sobre sua própria espada. No entanto, o amalequita que trouxe a Davi a notícia da morte do rei Saul, mentiu dizendo que fora ele quem o matou. Ora, o que se deu aí foi apenas o registro da declaração do amalequita, mas não significa que a Bíblia minta. Há muitos desses casos que os inimigos da Bíblia aproveitam para desfazer dos santos escritos. A Bíblia registra inclusive declarações de Satanás, mas suas declarações não foram inspiradas por Deus, e sim o registro delas. Sansão mentiu mais de uma vez a Dalila. A Bíblia não é mentirosa, por isso ela apenas registra o fato. Então, você veja que se fazem de tudo para tentar denegrir a inspiração da palavra de Deus, né? A Bíblia ela não mente, ela apenas registra fatos, acontecimentos de pessoas que mentiram, não que os escritores ali escreveram mentira, não. Mas ela registra fatos. Um caso interessante é o fato de Safiras e Ananias, que é um fato muito interessante, né? Que eles venderam uma propriedade e, em comum acordo ali, junto com eles, Satanás, disseram, olha, eu vou levar tal valor para entregar lá, para depositar ao pé dos apóstolos, e se caso perguntar a você, diga que a gente vendeu por esse X aqui, nós não vamos dar o dinheiro todo. Ou seja, vendemos uma propriedade por 50 mil reais. Então, nós vamos pegar 25 mil e dizer que o valor foi 25 mil. E vamos ficar com 25 mil para nós.
Então, eles chegaram lá ao pé dos apóstolos e disseram, olha, conseguimos vender aquela propriedade por 25 mil reais. Então tá aqui todo o dinheiro. Olha, todo o dinheiro. Não estava todo o dinheiro ali. Então, na mesma hora, o apóstolo Pedro, né, através do Espírito Santo de Deus ali, que mostrou a mentira do coração de Ananias, na hora ele disse, por que você mentiu ao Espírito Santo? Você não vendeu, portanto, sua propriedade? Então por que você chega aqui dizendo que vendeu por X? E na mesma hora Ananias morreu, por conta da mentira. Mas não foi o escritor que escreveu mentira, ele inventou alguma frase que Deus não disse e ali mentiu, caiu no erro, não. Mas ela registra o fato da mentira, ok? Então, nós vamos parar por aqui e vamos dar continuidade em um próximo vídeo, que você possa estar aproveitando esses ensinamentos. É como eu falei, eu vou ser breve, vou ser sucinto, né? Não vou estar explicando muita coisa, porque senão se levaria muito tempo para isso, mas de forma bem objetiva, para que você possa estar assim compreendendo o que Deus ele quer transmitir ao teu coração. Então que Deus te abençoe, que você possa estar fazendo o maior proveito dessas lições que eu vou estar aqui trazendo para você, ok? E que você possa estar aí sendo abençoado por Deus em nome de Jesus Cristo. Amém.